Olá, estamos aqui no novo programa Opinião. Dessa vez a gente vai entrevistar o Athenágoras Lopes, que é da CSP com Lutas. Tudo bom, Athenágoras? Tudo bem, Jefferson? Então, Athenágoras, a gente quer falar um pouco sobre o próximo congresso da CSP com Lutas, né, que vai ocorrer no meio dessa conjuntura de luta e resistência da classe trabalhadora contra uma série de ataques que o governo Temer e o Congresso Nacional está desferindo contra os trabalhadores, né, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? Como é que está a situação do país? Em que contexto vai ser realizado o Congresso da Conlutas? De um lado, os ataques. Do outro, uma forte resistência da nossa classe. Desde os quilombolas, a greve dos operários da construção civil e agora a marcação de novas mobilizações do setor metalúrgico. Nós estamos numa situação de polarização social no nosso país. Existe uma crise econômica aberta já há mais de 5 anos internacionalmente e aqui, na América Latina, tal qual a receita mundial, a saída que o capitalismo encontra é aumentar a agonia de quem trabalha. Então, estão na mira os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, um governo que não goza sequer de 4% de popularidade, ou seja, um governo na margem de erro, para mais ou para menos, dá zero, mas que vem impondo um Congresso corrupto uma série de ataques. Agora tem tido muitas lutas, e as lutas desse ano são a continuidade de todo um processo de luta anterior. E é nesse contexto de polarização social, de ataque, de resistência, de luta, que nós vamos ao terceiro Congresso Nacional da CSP com Lutas, na nossa opinião, o 7º congresso de um processo de reorganização da classe trabalhadora no Brasil. Um congresso que, na nossa opinião, tem muita importância, porque nós vamos tentar desaguar aí, do ponto de vista organizativo, todos aqueles que lutam no nosso país. Tá, e no meio de todo esse contexto de luta, de resistência hoje, qual que é o papel que a CSP está cumprindo? Então, a gente, na verdade, desde o último congresso, em 2015, nós temos insistido com uma política de exigência à cúpula das direções das centrais sindicais majoritárias que o nosso povo precisa, o nosso país necessitava de uma poderosa greve geral para poder barrar os ataques aos nossos direitos. Ataques esses que nós vimos desde o governo anterior, para não contar aqui toda uma história de 14 anos do governo do PT ou desde a FHC. Mas nós chamávamos a necessidade da unidade para construir a greve geral, porque haviam já muitos ataques, já se iniciava um forte desemprego e um ataque objetivo a direitos básicos como o PIS, dos trabalhadores mais pobres, que é uma conquista histórica, a restrição do acesso ao seguro-desemprego, o ataque ao seguro-defeso do pescador, do ribeirinho, tudo isso foram obras do governo do PT e que agora estão sendo aprofundadas pelo governo do Temer. E a esse chamado foi todo um processo que a nossa central buscou desenvolver, digamos assim, por baixo, dialogando com os setores da classe trabalhadora como um todo, mas também fazendo uma exigência por cima ao conjunto da cúpula da direção das centrais. Isso acabou por esta realidade, por essa combinação de fatores, acabou por se concretizar no último dia 28 de abril, a provavelmente maior greve geral já ocorrida no nosso país, e que já vinha, inclusive, respaldada por todo um processo de um calendário de mobilização muito intensivo nesse semestre. Então, o que nós temos feito é insistido na ação direta, insistido na unidade das organizações da classe para que pudesse permitir destravar todo esse sentimento de indignação e de consciência, na verdade, que a classe vem tendo dos ataques aos seus direitos. Deixa eu perguntar para você uma coisa. E quais são as formas de unidade que a Conlutas vem propondo? Porque tem até companheiros dentro da própria Conlutas que falam hoje que a Conlutas não tá se esforçando muito pela unidade. Como é que você responde isso? Olha, essa é parte viva da central. A nossa central, que vai agora há 11 anos de história na construção desse processo de reorganização, tem muito prazer de ter conseguido até aqui resgatar o princípio, o exercício, na verdade, da democracia operária, da liberdade de expressão, do choque entre as opiniões, do confronto entre as ideias, entre as análises, entre os projetos. Então, nós somos uma central eu diria, com essa virtude programática de intervir com essa força na realidade brasileira, mas ao mesmo tempo que do ponto de vista quantitativo ela é menor do que as outras organizações, mas uma central muito viva. Então a gente
a gente tem diferenças, tem análises, tem propostas, e isso é o tempo todo conflitado nos organismos de deliberação da nossa central. Então, eu sou da parte que eu não tenho dúvida que mais ainda nós temos que seguir o caminho da ação direta. Mais ainda nós precisamos insistir em realizar uma greve geral de 48 horas. Mais ainda, agora nós temos que saldar os balanços de uma greve do dia 30, que poderia ter sido muito maior no dia 30 de junho do que a do dia 28 de abril, mas que foi traída pela cúpula dirigente das centrais. Eu insisto em dizer cúpula porque esse não é o sentimento da base dessas centrais, do chão da fábrica, do canteiro da obra, da sala de aula, não. As pessoas estão entendendo, querem lutar, o que está faltando é uma direção que garanta esse processo de mobilização de maneira permanente. Desta forma, nós não temos dúvida, isso é possível que a gente possa atingir aquilo que é, digamos, a necessidade mais imediata, que é derrubar o governo e derrubar de vez essas reformas. E aí há companheiros na central que não é que sejam contra isso, que inclusive constroem esses processos de mobilização junto conosco, mas porque há todo um debate na sociedade brasileira e há uma série de camaradas dentro da central que acham que, junto com essa tarefa, ou às vezes para além dessa tarefa, o mais imediato seria a gente estar discutindo um processo de unidade também no terreno do parlamento, também no terreno do processo eleitoral para 2012, e essa polêmica existe. Nós temos afirmado que o caminho é o caminho da mobilização, da ação direta, inclusive neste momento em contraponto a qualquer alternativa que jogue essa indignação e essa ação da classe novamente no terreno das ilusões eleitorais. Mas há companheiros que acham que essa é uma medida que tem que ser tomada agora, estão propondo isso ao Congresso, e nós encaramos isso de maneira bastante fraternal e frontalmente, de maneira também muito sincera, nos contrapomos a essa lógica, a essa linha que vários companheiros propõem. Nós achamos que seria um desserviço, na verdade, desviar a ação direta para o terreno das eleições nesse momento. Bom, e como é que fica esse debate de ingressar hoje na Frente Popular, na Povo Sem Medo, perante, por exemplo, as questões de princípio da CSP Conlutas, como a independência política que a Central tem em relação a governos, em relação a partidos, em relação aos patrões? Como é que fica esse debate? Eu acho, Jefferson e digamos assim, me dirigindo aos telespectadores do Opinião, eu creio que do ponto de vista também honesto, vamos dizer assim, honesto não diria também, mas do ponto de vista da coerência política, que uma parte dos dirigentes e ativistas da Central propõe inclusive a adesão ou a incorporação da nossa Central e do nosso ativismo às diversas frentes surgidas nesse último período, como Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Frente Ampla pelas Diretas Já, ou coisas pelo estilo. Desde esse ponto de vista é coerente. Admitir que é coerente não significa ter que concordar, senão o oposto. Nós achamos que seria um equívoco. Há uma instrumentalização, na nossa opinião, por parte da direção do PT, que tenta, depois da sua derrota essa que, na nossa opinião, não se caracteriza como um golpe, porque, na verdade, é uma derrota fruto. O governo do PT cai fruto da opção política que fez de governar com os ricos e para os ricos, porque aplicou as medidas de austeridade, como citei anteriormente. Então, ainda que legítimo, esse debate, na nossa opinião, essas proposições ferem um dos pilares fundamentais da nossa central, que é o da independência de classe. Diria em uma ou duas frases, nesses 11 anos nós fomos capazes, no limite das nossas forças, mas a ser uma entidade com independência programática e na ação. Nós fomos oposição de esquerda ao governo Lula, oposição de esquerda ao governo da Dilma, somos oposição de esquerda ao governo Temer atualmente, defendemos que ele seja posto para fora e ao mesmo tempo nós estamos discutindo o seguinte, nós precisamos manter essa coerência, e manter essa coerência é lutar para derrubar o governo e esse Congresso de corrupto e ao mesmo tempo impedir que essa indignação e essa luta do nosso povo seja canalizada para, de novo, repetir a ilusão que propõe a direção do PT, que é, mais uma vez, um governo de conciliação de classes. Então, Atenágoras, a gente está vendo que esses temas todos vão ser bastante polêmicos no Congresso da Conlutas. O tema da unidade, como é que você vê hoje e quais outros temas,
Como é que vai ser discutido isso dentro do Congresso da CSP? Então, acho que um dos principais balanços que nós temos é exatamente a nossa insistência, a nossa persistência, a nossa ousadia por construir unidade de ação. O tempo inteiro é tudo que nós temos feito, nos mobilizado em cada estado, em cada município e nacionalmente. Às vezes indo em reuniões das centrais sindicais que sequer formalmente nós havíamos sido convocados, mas insistindo, nós queremos estar aqui, queremos construir a unidade, temos que convocar a greve geral, porque isso é o terreno da unidade de ação. Então, tudo que nós temos feito é que é necessário colocar em prática aquilo que nós acreditamos, de que para defender o direito dos trabalhadores e construir a sua vitória, temos que estar todos juntos convocando esta ação. Isso não se confunde com construir uma unidade permanente, programática, uma frente permanente com programa, com princípio, com setores que não têm a mesma estratégia que nós. Eu acho que há uma confusão sendo estimulada, porque da parte de quem propõe isso há uma consciência de projeto, repito, que é legítimo no debate interno, mas é uma proposição que leva a central, em última instância, a uma incorporação da ideia proposta pelo principal aparato, vamos dizer assim, que a esquerda brasileira construiu e que a sua direção usurpou, que é o Partido dos Trabalhadores, que tenta uma série de medidas, uma série de caminhos que, em última instância, propõe pelo regime democrático burguês, ou seja, pelo método da eleição controlada pelos ricos, propõe o retorno do PT e de seus aliados, da fração dos ricos, inclusive, como governou sempre. Então, é um tema polêmico, nós vamos encarar essa polêmica e nós acreditamos sim que por este balanço, por esta coerência programática e por essa compreensão do que diverge unidade de ação e unidade permanente, frente permanente, nós acreditamos que a base da nossa central vai responder à altura, vai segurar os pilares mais importantes da construção dessa alternativa de direção, que é a independência de classe, que é a democracia operária, que é a busca por construir a unidade dos setores sindicais e populares, mas também a unidade orgânica, como ocorre hoje na construção da nossa central. A CSP com Lutas vem realizando uma série de plenárias operárias e populares. Você participou de uma delas agora no Maranhão, foi realizada no dia 19. Qual é o objetivo dessas plenárias? Veja, a nossa central, ela tem uma forma de funcionamento que é o controle da base direto nas decisões políticas e permanentes da nossa central. A direção da nossa central reúne a cada 2 meses e dela participa todas as entidades de base com direito a voz e voto. Para além disso, nós temos organização de setores de maneira permanente também na central. Então, tem setorial de negros e negras, setorial de mulheres, setorial de funcionalismo, setorial de educação básica, de correios, de petroleiro, enfim, as pessoas se organizam setorialmente. E além disso, tem setorial de luta contra os acidentes de trabalho, saúde e segurança. E nesse processo, ou seja, buscando responder a essa situação de polarização social em que a gente se encontra, também veio se forjando a necessidade, nós começamos a executar, de organizar também um setor que atua dentro da central, que é o setor operário popular. Numa palavra mais simples, digamos assim, são os setores mais explorados, mais pobres e mais oprimidos da nossa classe. Mas reunir em separado como todos os setores reúnem, mas para elaborar para o coletivo, para oferecer as suas ideias, as suas proposições ao conjunto da central e às suas instâncias. E nesse momento, ao Congresso da Central, que é a nossa instância maior. Por isso nós fizemos uma primeira plenária operária popular em São Paulo e agora acabamos de realizar de maneira muito vitoriosa, diria que até de maneira bastante emocionante, a segunda plenária nacional operária e popular realizada em São Luís do Maranhão, que juntou as regiões Norte e Nordeste. Bom, Atenagros, agora eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e falar para o nosso espectador qual a importância da participação dele nesse congresso da CSP com Lutas, por favor. Há uma série de trabalhadores e também da juventude brasileira, do povo brasileiro em geral, que passou a conhecer a CSP com Lutas pelas imagens do último dia 24 de maio no Ocupa Brasília, porque nós, diferente das outras centrais, resistimos e avançamos sobre a repressão
porque nós expressamos de maneira ativa a nossa indignação e o nosso desejo de botar para fora o governo e o Congresso corrupto. Mas aquela imagem é apenas, eu diria, uma síntese desse longo caminho de quase 11 anos. Um caminho em que a gente vem forjando esta alternativa que a gente vem construindo, forjando essa ferramenta que, na nossa opinião, diverge, é diferente. Esse é o propósito nosso programa, nosso princípio é diferente das outras centrais, da CUT, da Força Sindical, da UGT, da CTB, de tantas outras centrais que existem no nosso país, da Intersindical. E por que a gente se propõe a ser diferente? Porque para além da prática, o que são os balizadores? Porque a gente a constrói de uma maneira distinta, ou seja, nós somos uma central que, para além dos trabalhadores de carteira assinada, organiza desempregados e o movimento popular, portanto, o nosso caráter é sindical, popular e estudantil. Pode vir aqui o centro comunitário, o movimento hip hop, todos os movimentos culturais, junto com a classe trabalhadora, lutar e decidir sobre o futuro do nosso país. E, em essência, a essência, eu diria assim, da nossa diferença é a nossa independência frente a qualquer governo de plantão, frente a qualquer patrão, por grande ou pequeno que seja, ou seja, colocar em primeiro plano a defesa dos interesses da nossa classe dessa forma unitária. E foi por isso que nesses 11 anos nós fomos, como falei antes, independente e oposição aos governos de plantão, nacionalmente e nos estados. Então, nós vamos a um congresso agora que é a síntese, vamos dizer assim, desses mais de 10 anos, mas é uma síntese para poder projetar na ação a afirmação dessa alternativa contra as outras alternativas que sucumbiram aos interesses, em última instância, daqueles que nos atacam e que retiram os nossos direitos. Bom, esse foi mais um programa Opinião e você pode rever esse programa e ver outros programas no nosso canal. Entra lá, acesse o nosso canal no YouTube e aproveita para fazer sua inscrição. Até mais, tchau!